O que Leonardo da Vinci, Darwin, Thomas Edison têm em comum? É o que a gente vai descobrir na resenha de hoje, livro Maestria. Robert Greene é um escritor estadunidense que diverge opiniões. Trabalhou já em diversos locais, angariou várias experiências profissionais e antes de escrever o seu best-seller 48 Leis de Poder, era, como nas palavras do próprio, um fracassado, sem eira nem beira. Não sabia o que ia comer no próximo dia, mas tinha dentro dele uma convicção: queria ser escritor. O que ele ia escrever, ele mesmo não sabia, mas queria ser escritor. Era aquilo que gritava dentro dele. Já tendo essa perspectiva, ele sabia também que tinha que trabalhar para poder se sustentar, porque esse seu interesse, essa sua paixão pela escrita ainda não tinha se manifestado de fato. Então ele cursou faculdade de jornalismo e trabalhou com isso durante algum tempo. Mas ele sentia que tudo que o levava para isso, mesmo exercendo a escrita com jornalismo, não era aquilo que ele queria. E depois de escutar de alguém que a escrita não era algo que lhe daria sucesso, que ele procurasse outro meio de vida, ele quase desistiu de escrever. Então ele foi trabalhar em restaurantes, ele teve todos os outros tipos de trabalhos que você pode imaginar. E foi viajando durante esse percurso. Outro interesse que Robert Greene tinha, e tem bastante, era as histórias. Histórias de personalidades famosas do passado que fizeram algo de significativo. Outra característica do mesmo é a curiosidade pelos métodos que essas pessoas faziam o que faziam e como elas obtinham esse sucesso. O resultado disso, de todas essas pesquisas do autor, de toda essa somatória de experiências profissionais da sua vida cotidiana, o se relacionar com um grupo, você pode ler nos seus best-sellers 48 Leis de Poder, A Arte da Sedução, As Leis da Natureza Humana e o livro que a gente vai conversar hoje, minha recente leitura. Maestria é um livro que está na minha TBR anual. Eu coloquei porque, além de ser indicado por várias pessoas que estão no meio de desenvolvimento pessoal indicam, eu já venho escutando o audiobook 48 Leis de Poder e gostei muito do que eu ouvi no livro. Nós temos uma grande preconceito que as pessoas têm com esse autor. No 48 Leis de Poder, o Robert é conhecido por algumas pessoas como o autor que ensina a manipulação. Mas na verdade o que eu sinto é, a gente tem a internet, um conhecimento abrangente. Dependendo da forma que você vai usar as informações que você tem, é que vai contar. Sempre estou atrás de aprender, para justamente isso não acontecer, para eu não me sentir manipulada por ninguém, nem pelo meio que eu vivo. É um livro que não tem muita publicidade, porque não é de interesse até para a galera do marketing, políticos que, querendo ou não, utilizam muito esse livro. Quando outro dia eu ouvi alguém dizer que na faculdade de Direito parece que eles leem esse livro para artes políticas, né? Se você não tiver a cabeça aberta para ler esses livros do Robert, no politicamente correto onde nós vivemos hoje, você vai levar esse livro para um lado muito errado da história. Se você ler esse livro com a cabeça aberta, sabendo que com grandes poderes, grandes responsabilidades, você vai utilizar o conhecimento que o cara está compartilhando com a pesquisa que ele fez de uma forma correta. Mas vamos nos aprofundar quando eu terminar de ler 48 Leis do Poder. A opinião de hoje é sobre o livro Maestria, que foi um livro maravilhoso, já digo logo, porque foi um livro que me fez constatar todo o processo de coisas que eu ainda estou fazendo, né? A estrutura desse livro é simples, o livro é dividido em 6 capítulos. Nesses 6 capítulos, o Robert vai contando a história de grandes personalidades que fizeram a diferença no mundo, como Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Darwin, Napoleão Bonaparte e tantos outros. Celebridades que, se você só olhar o palco dela, você vai achar que tudo foi fácil, até aquele ponto que a pessoa tinha talento e que você não tem. E quando ele descortina as experiências dessas personalidades, você fica uau! Resumindo tudo da história desse livro, é você aproveitar, pegar
toda a tua experiência, o interesse que tu tem em infância e condensar e olhar para aquilo dali e ver onde é que tu pode colocar tudo isso que tu aprendeu durante toda a tua vida. O livro também vai tratar sobre questões de inteligência social, que algumas pessoas têm e outras não têm. Um ponto que você sabe que é bom, mas você tem alguns gaps. É ali que você tem que pegar e melhorar aquilo dali, mas sempre potencializando mais o que você gosta, mais o que te dá prazer. Porque quando você tem paixão naquilo que você faz, isso vai transbordar para as outras pessoas e elas vão ver que você está preparado para esse momento. Pegando um gancho da vida do autor, quando ele passou por todas as experiências possíveis e impossíveis, e aquilo fez ele ficar calejado, ele escreveu bastante durante esse percurso, estudou bastante, foi quando a oportunidade surgiu na frente dele e perguntou: você tem algum livro? E ele ainda não tinha nenhum livro. Ele começou a contar sobre os interesses dele, das histórias de grandes imperadores, de personalidades do passado, e a pessoa ficou apaixonada por isso e disse: mande alguns rascunhos e eu pago tanto para você esse livro. O livro se tornou um best-seller, foi onde deu o ponto de viragem do Robert. Ele estava preparado. Cortella fala: o fácil é você achar que vai estudar um dia antes da prova, uma matéria que você demorou 6 meses, 3 meses, vendo, escutando a professora, sem treinar. Fácil é você achar que vai se preparar uma semana antes para um campeonato e esperar que ganhe. O que o autor diz nesse livro não é para pessoas preguiçosas. Não é para pessoas que não estão comprometidas com a sua aprendizagem. O ir lá e fazer. Esse não é um livro para quem diz no final: tá pago. É o processo. Ah, mas eu não gosto de ler. Mas eu preciso porque eu tenho uma prova e tal. Leia uma página por dia. Leia um parágrafo toda noite. Quebre. Procure um método que funcione para você. Ao final do ano você vai ter lido muita coisa. Ah, mas eu não sei inglês. Estude meia hora todo dia. Faça exercícios. E é tão louco isso de a gente não dizer que não tem tempo para. Porque se você pegar o seu celular e olhar o tempo que você passou rodando o feed ou assistindo uma série, foi mais de 4 horas. E por que você faz aquilo? Porque ele te dá prazer. Então, eu acho que o X é: procure algo que você se interesse muito. Ou procure formas, se você necessita daquela informação, aprender aquilo, procure uma forma de se bonificar no caminho. E eu não tô aqui demonizando ficar em rede social. Eu não tô aqui demonizando assistir série, não. Agora transforme isso em uma bonificação para você. Todas as personalidades que o autor descreveu aqui para cada situação, eu gostei muito do processo do Darwin. Eu achei que o processo do Darwin, para mim, foi um dos que foi mais... O Darwin e do Da Vinci foi os mais difíceis pela época que eles tinham que lidar e pelas escolhas que eles tinham que fazer ali. No sentido de a maestria, quando você torna maestro em algo, você faz aquilo sem muita dificuldade. O início vai dar dificuldade, mas quando você alcança a maestria, que é algo extremamente difícil, mas quando você alcança, você é lembrado. Você, efetivamente, o que você faz de melhor vai impactar na vida de outras pessoas. E isso não tem nada a ver com ego, tá? Tem a ver com missão de vida. Tem a ver com você se tornar um instrumento para algo maior. De todos os exemplos que o Robert deu nesse livro, tem uma de uma moça, o da Zora Neale Hurston. A Zora era uma pessoa que cresceu na Flórida e vivia numa espécie que eles chamavam de anomalia, porque ela não conhecia o racismo até então. Nasceu em 1891 e viveu até 1960. Ela era muito voluntariosa, corajosa, e ela passava bastante tempo da vida dela vagueando pela cidade. Só que tudo mudou para Zora quando a mãe dela morreu. O pai já não gostava muito dela, aquela coisa toda. Quando a mãe morreu, o pai fez de tudo para se livrar da menina. Como a Zora vivia vagueando pela cidade, tinha um comportamento diferente das outras crianças, gostava de ouvir as histórias, as fofocas, ela é diferente do padrão dali e o pai achava ela meio estranho. Eu também acho estranho o pai achar a sua própria filha estranha, mas tudo bem. O resultado disso foi que o pai despachou a menina para um colégio interno e parou de pagar as mensalidades. Depois disso, a menina ficou à própria sorte, passando de lar em lar e vendo a realidade que até então era alheia a ela, de preconceitos, de pouco cuidado, e ela sofreu horrores. É uma das autoras que eu quero ler no próximo ano, porque eu tô, assim, apaixonada pela história. Eu imagino, quer dizer, eu nem imagino, mas posso entender a dor dela crescendo vendo aquilo tudo. Você pode pensar que isso a transformou numa mulher difícil, numa mulher amarga, numa mulher que
que não conseguiria sair dali. Então ela pegou todas essas coisas, sem saber direito ler e escrever, sabia o mínimo. Ela queria ser escritora. Mas como ser escritora naquele período onde o racismo era grande? E o que ela via era somente limpar casas. Só que Zora sempre foi estranha, não é mesmo? Lembra? Ela sabia que a imaginação era algo que podia vaguear por muitos lugares. Então que ela pensou, bom, já que eu vou ter que limpar casas, então ela procurou as casas de pessoas brancas mais instruídas daquela cidade, onde já tinha livros, porque Zora era apaixonada por literatura. E foi observando essas pessoas que Zora começou um processo único de autoaprendizagem. Ver as pessoas fazendo o que faziam, tendo acesso à biblioteca dessas pessoas, passou por diversos empregos que forneceram para ela um curso básico de como se comportar dentro da sociedade branca daquela época. A sofisticação, conversas interessantes que ela não teria acesso em outro lugar. Então ela começou a trabalhar nesses lugares, a observar, a modelar, que a neurociência anos depois descobriu como modelagem, que é você pegar alguém que você admira muito e tentar entender, pegando os trejeitos da pessoa, falando o sotaque da pessoa sem querer, por convivência. A modelagem, grosso modo, é isso. A história dessa autora, tudo que ela fez pensando nela, tipo, eu não tenho ninguém pra cuidar de mim, eu preciso fazer algo da minha vida. E quando ela começou a trabalhar e perceber coisas ali, ela sentiu que ela precisava estudar. E só com o estudo ela poderia ter um pouco mais de reconhecimento, conseguiu entrar numa escola formal para poder terminar os estudos dela, reduziu os anos dela para ela poder terminar direitinho e aproveitou o máximo de todas as oportunidades que a vida deu para ela. O resumo disso foi um best-seller que transbordou com todas as vivências que ela teve até então, a experiência dela com os pais. Foi um sucesso, ela foi consagrada a primeira autora negra a viver de literatura da sua época, e ela fez tantos outros. Então, assim, brevemente vocês vão ver essa autora por aqui. E eu podia contar a história de vários outros tão fascinantes quanto da Zora, mas eu acho que da Zora me tocou muito por toda a dor que ela teve que passar e teve que se segurar e ter firmeza. Eu acho que a história dela retrata o que é maestria. É o processo que tu decide por algo que é mais importante do que você. A gente fala de vocação, a gente fala de missão de vida. É algo que transborda além de você. Para alcançar a maestria, você não pode ser egoísta. E você acaba que sendo também, porque é individual. Você tem que tomar a atitude da sua vida e pensar friamente se você quer sentar no sofá, pegar o controle, ou passar mais 2 horas rodando um feed. Ou procurar pessoas que te inspiram, ou procurar algo que você queira aprender, dar um rumo novo na sua vida. Quando a gente chega a certa idade, a gente meio que desanima se as coisas ainda não acontecem da forma que a gente gostaria. E quando chegar, você tá preparado? Você adquiriu experiência suficiente? E eu não tô falando aqui só profissionalmente, não. Todas as experiências tuas, boas ou ruins, foram ferramentas para te fazer forte. Cada história que tem aqui no Maestria é um clique, é uma virada de chave. É fazer você olhar para essas pessoas que sofreram tanto ao longo do processo, mas amaram o processo, souberam aproveitar o máximo do processo para na hora certa estarem preparadas, para na hora certa tudo aquilo que elas passaram, toda aquela aprendizagem da vida fizesse sentido. O livro Maestria está na minha tibiara anual. Eu vou ler mais coisas desse autor. É um livro que deveria estar na cabeceira de muita gente que tem ali um fogo interior de criação. Sabe aquela coisa que você dorme pensando nela e acorda pensando nela? Que você vive aquilo, mas que você acha que aquilo ali, isso é só um interesse passageiro, um interesse que não faz sentido. Faz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e dizer aqui nos comentários se você já leu algo desse autor. Não vai embora ainda não, vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê já já nos próximos vídeos do canal.